Se a água do seu aquário nunca fica realmente bonita, vive turva, esverdeada ou com aquele tom amarelado estranho, fica comigo porque hoje você vai entender de uma vez por todas por que isso acontece, principalmente, como deixar a água do aquário cristalina de verdade, sem precisar gastar rios de dinheiro com produtos milagrosos que prometem tudo e resolvem quase nada. Muita gente acha que água cristalina é sorte, mas não é. Água bonita é resultado de equilíbrio. E quando esse equilíbrio se perde, a água começa a dar sinais. Às vezes ela fica branca, parecendo leite. Às vezes fica verde, como se tivesse suco de couve dentro do aquário. Outras vezes fica amarelada, com aparência de chá. Cada um desses problemas tem uma causa diferente, e entender isso é o primeiro passo para resolver de vez. Quando a água fica esbranquiçada, na maioria das vezes o problema é um surto bacteriano. Isso acontece muito em aquários novos, que ainda não passaram pela ciclagem correta, ou em aquários que sofreram alguma limpeza errada, onde toda a filtragem biológica foi perdida. Já a água verde normalmente é excesso de algas, causado por luz demais e nutrientes em excesso. E a água amarelada quase sempre é resultado de matéria orgânica acumulada, restos de ração, fezes dos peixes, folhas mortas de plantas e sujeira que vai se acumulando com o tempo. Agora vem a parte que quase ninguém quer ouvir, mas que muda tudo. Na maioria das vezes, o problema não está na água, está na rotina do aquarista. Excesso de comida, pouca filtragem, trocas de água mal feitas e falta de paciência são os maiores inimigos de um aquário bonito. Muita gente acha que quanto mais alimentar os peixes, melhor. Mas na prática acontece o contrário. O peixe só precisa comer o que ele consegue consumir em poucos segundos. Todo o resto vira sujeira no fundo do aquário, alimenta bactérias indesejadas e algas, e transforma a água em um caldo de problemas. Se você quer água cristalina, a primeira regra é simples: alimente menos. Seus peixes não vão passar fome, mas sua água vai agradecer. Outro ponto essencial é a filtragem. O filtro não serve só para puxar sujeira visível. Ele é a casa das bactérias boas, aquelas que transformam a amônia tóxica em substâncias menos perigosas. Quando você lava toda a mídia do filtro em água da torneira, você mata essas bactérias e praticamente reinicia o aquário do zero. O resultado é água turva e peixes estressados. A forma correta de limpar o filtro é usando a própria água do aquário, retirada durante a troca parcial. Assim você remove o excesso de sujeira, mas mantém as bactérias vivas. Falando em troca de água, esse é outro erro comum. Tem gente que nunca troca, e tem gente que troca tudo de uma vez. Nenhum dos dois é bom. O ideal é fazer trocas parciais semanais, de cerca de 20 a 30% do volume do aquário. Isso renova a água, remove poluentes invisíveis e ajuda a manter o sistema equilibrado. Não precisa desmontar tudo, nem lavar o aquário inteiro. Constância é muito mais importante do que exagero. Se o seu problema é a água verde, preste atenção na iluminação. Aquário não é planta de sol. Luz em excesso é convite aberto para algas. O ideal é manter a iluminação ligada entre 6 e 8 horas por dia. Mais do que isso, especialmente em aquários sem muitas plantas naturais, quase sempre resulta em água esverdeada. Às vezes, só reduzir o tempo de luz já resolve metade do problema. Outro ponto que muita gente ignora é a quantidade de peixes. Um aquário superlotado produz muito mais sujeira do que o filtro consegue dar conta. Não importa se a água parece limpa no começo, com o tempo o sistema entra em colapso. A água cristalina começa com um aquário equilibrado, com a quantidade certa de peixes para o tamanho do tanque e para a filtragem que você tem. Agora vamos falar de soluções práticas para deixar a água realmente cristalina. Primeiro, organize uma rotina simples: alimentar pouco, manter a iluminação controlada, fazer troca parcial toda semana e limpar o filtro da forma correta. Só isso já resolve a maioria dos casos. Se mesmo assim a água ainda não estiver como você quer, dá para usar alguns aliados. O carvão ativado, por exemplo, ajuda muito a tirar coloração amarelada e odores da água. Mas ele não é solução permanente. Deve ser usado por algumas semanas e depois retirado, senão perde a eficiência. Ele não substitui manutenção, apenas ajuda no acabamento final. Outro aliado poderoso são as plantas naturais. Elas consomem nutrientes que as algas adoram e ajudam a manter a água mais limpa e equilibrada.
Mesmo plantas simples, como elódia, rabo de raposa ou anúbias, já fazem diferença. Quanto mais vida saudável no aquário, menos espaço para problemas. E aqui vai uma verdade que separa quem sofre de quem tem aquário bonito: não existe milagre rápido. Produto que promete água cristalina em 1 hora até pode clarear a água, mas não resolve a causa do problema. Às vezes ele só mascara a sujeira por alguns dias, e depois tudo volta pior. Água bonita de verdade vem de equilíbrio, não de química. Se você montou o aquário recentemente, talvez a melhor coisa que você possa fazer agora seja esperar. A ciclagem leva tempo. Durante esse período, a água pode ficar feia, mas isso faz parte do processo. Interferir demais só atrasa tudo. Paciência é uma das ferramentas mais importantes do aquarista, mesmo que ninguém goste de ouvir isso. Com o tempo, quando o sistema se estabiliza, você começa a perceber algo diferente. A água fica clara por mais tempo. O cheiro some. Os peixes ficam mais ativos. As algas diminuem. E você entende que não foi um produto caro que fez isso acontecer, mas sim uma rotina simples feita da maneira certa. Então, se você quer deixar a água do seu aquário cristalina de verdade, guarde isso: menos comida, menos exagero na limpeza, mais constância na manutenção e mais respeito ao tempo do aquário. Fazendo isso, a água bonita deixa de ser um sonho distante e vira parte da sua rotina. E agora eu quero saber de você: como está a água do seu aquário hoje? Está branca, verde, amarelada ou já está do jeito que você quer? Conta aí nos comentários, porque a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal.